Leitura bíblica de Marcos, capítulo 1, 2 e 3. Capítulo 1. A mensagem de João Batista. Isto é o princípio das boas novas a respeito de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Assim como está escrito no livro do profeta Isaías: Olhem, eu estou enviando o meu mensageiro antes de você. Ele vai preparar o seu caminho. Escute a voz daquele que clama no deserto. Preparem o caminho para o Senhor e abram estradas retas para ele passar. E foi assim que João Batista apareceu no deserto, anunciando a mensagem de Deus. Ele falava para as pessoas se batizarem. Desta forma, eles iriam então mostrar que queriam mudar o seu comportamento, e então seus pecados iriam ser perdoados. Todas as pessoas, tanto da região da Judéia como da cidade de Jerusalém, iam até ele. Elas confessavam os seus pecados e eram batizados por João Batista no Rio Jordão. João usava roupas feitas de pelo de camelo, e um cinto de couro amarrado na cintura. E se alimentava com gafanhotos e mel silvestre. Ele dizia: Depois de mim virá alguém que é mais poderoso do que eu, e eu não sou digno sequer de me abaixar para desamarrar as suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. O batismo de Jesus. Naquela época, Jesus veio de uma cidade da Galiléia chamada Nazaré e foi batizado por João Batista no Rio Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrir e o Espírito descer sobre ele, como uma pomba. E ouviu uma voz que vinha do céu que disse: Você é o meu filho querido, que me dá muita alegria. A tentação de Jesus. Logo depois, o Espírito Santo levou Jesus ao deserto, onde ele foi tentado por Satanás durante 40 dias. Ele esteve até mesmo com animais selvagens, mas anjos cuidaram dele. Jesus começa o seu trabalho na Galiléia. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galiléia anunciando as boas novas de Deus. Ele dizia: Chegou a hora, o reino de Deus está próximo. Mudem a sua forma de pensar e de viver, e acreditem nas boas novas. Os primeiros discípulos. Jesus estava andando pela beira do lago da Galiléia, quando viu Simão Pedro e o seu irmão André. Eles estavam jogando a rede no lago, pois eram pescadores. E Jesus então lhes disse: Sigam-me, e eu lhes tornarei, vocês pescadores de pessoas. E eles deixaram as suas redes naquele momento e o seguiram. Jesus continuou caminhando e encontrou outros 2 irmãos, Tiago e João, filho de Zebedeu. Eles estavam no barco consertando as suas redes. Jesus os chamou e eles o seguiram, deixando seu pai Zebedeu no barco com os seus empregados. Jesus expulsa um demônio. Eles foram para a cidade de Cafarnaum. No sábado seguinte, Jesus foi para a sinagoga e começou a ensinar o povo. Todos ficaram admirados com o ensino de Jesus, pois ele ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Havia na sinagoga um homem que estava possuído por um demônio, e de repente ele começou a gritar, dizendo: O que você quer de nós, Jesus de Nazaré? Você veio para nos destruir? Eu sei que você é o Santo de Deus. Mas Jesus o respondeu, dizendo: Cale-se e saia deste homem. Então o demônio sacudiu o homem várias vezes e, dando um grito bem alto, saiu dele.
todos ficaram impressionados e perguntaram uns aos outros: o que é isso? Que tipo de ensino novo é esse? Vocês viram com que autoridade ele dá ordens até mesmo a demônios e eles lhes obedecem? E a fama de Jesus se espalhou rapidamente por toda a região da Galileia. Jesus cura a sogra de Pedro. Depois de terem saído da sinagoga, eles foram diretamente para a casa de Simão e André, juntamente com Tiago e João. A sogra de Simão estava na cama com febre, e assim que Jesus chegou, eles lhe contaram a respeito dela. Jesus se aproximou e, tendo pego a mão dela, a levantou. No mesmo momento, a febre a deixou, e ela começou a servi-los. Jesus cura muita gente. No fim da tarde, ao pôr do sol, as pessoas levaram todos os doentes e todos os que estavam possuídos por demônios até Jesus. E toda a cidade se juntou na porta daquela casa. Jesus curou muitas pessoas, as quais sofriam de vários tipos de doenças. Ele também expulsou muitos demônios, não permitindo, porém, que eles falassem, pois sabiam quem era ela. Jesus vai para outras cidades. De manhã bem cedo, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi para um lugar solitário, e ali orou. Pedro e todos os que estavam com eles foram à sua procura. E encontrando-o, disseram: todo mundo está à sua procura. Mas Jesus lhe disse: vamos partir para cidades próximas para que eu possa anunciar as boas novas lá, pois foi para isso que eu vim. E Jesus viajou por toda a região da Galileia, anunciando as boas novas nas sinagogas e expulsando então os demônios. Jesus cura um homem com lepra. Um homem com lepra se aproximou de Jesus e ajoelhou-se diante dele e disse: eu sei que o Senhor pode me curar se quiser. No princípio, Jesus ficou irado, mas estendendo a mão, tocou nele e disse: eu quero, fique curado. No mesmo instante, a lepra o deixou e o homem ficou curado. Jesus disse então a ele que podia ir embora, mas antes disso fez uma advertência muito séria, dizendo: não diga nada disso a ninguém, mas apresenta-se ao sacerdote. Depois ofereça o sacrifício que a lei de Moisés manda, que seja oferecido pela cura. Faça isso para provar que está curado. O homem foi embora, mas começou a contar a todo mundo sobre o que tinha acontecido. Por causa disso, Jesus não pôde mais entrar em nenhuma cidade abertamente. Ele passou a viver em lugares isolados, mas mesmo assim, pessoas de todas as partes iam até ele. Marcos capítulo de número 2. Alguns dias depois, Jesus voltou para a cidade de Cafarnaum e a notícia de que ele estava em casa se espalhou. Então se ajuntou tamanha multidão e não havia lugar para ficar nem mesmo perto da porta, do lado de fora. Jesus estava ensinando a sua mensagem a eles, quando 4 homens chegaram, levando um paralítico, e eles não estavam conseguindo se aproximar de Jesus por causa da multidão. Então abriram um buraco no telhado, acima do lugar onde Jesus estava, e pela abertura abaixaram até ele a maca onde o paralítico estava deitado. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, meu filho. Alguns professores da lei que estavam ali assentados começaram a perguntar a si mesmo: por que esse homem está dizendo essas coisas? Ele está insultando a Deus. Só Deus pode perdoar os pecados. Imediatamente Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse: por que vocês estão pensando essas coisas? Talvez vocês pensem que é mais fácil lhe dizer:
os seus pecados estão perdoados, porque isso não pode provar que eu tenho autoridade para perdoar os pecados das pessoas? Se eu, porém, lhes disser, levante-se, pegue a sua maca e ande, e assim acontecer, então ficará demonstrado que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então Jesus disse ao paralítico, levanta-se, pegue a sua maca e vá para a sua casa. E adiante então de todos os homens se levantou, pegou a sua maca e caminhou para fora. Todos ficaram maravilhados e começaram a adorar a Deus, dizendo, nunca vimos nada parecido com isso. Jesus chama Levi. De novo Jesus saiu e foi para a margem do lago. Toda a multidão foi ao seu encontro e Jesus começou a ensiná-los. Enquanto Jesus caminhava, ele viu Levi, filho de Alfeu. Ele estava sentado no lugar onde as pessoas pagavam os seus impostos. E Jesus lhe disse, siga-me. Levi se levantou e o seguiu. Mais tarde, Jesus estava comendo na casa de Levi. Junto com Jesus e os seus discípulos estavam muitos cobradores de impostos e pecadores que o seguiam. Quando os professores da lei do grupo dos fariseus viram que Jesus comia com seus pecadores e com cobradores de impostos, lhes perguntaram aos discípulos, por que ele come com os cobradores de impostos e com pecadores? Jesus então, porém, ao ouvir isso, lhe respondeu, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Por isso eu não vim chamar aqueles que se creem justo, mas sim os pecadores. Jesus ensina sobre o jejum. Os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando, enquanto algumas pessoas se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram, por que é que tanto os discípulos de João Batista como os fariseus jejuam, e os seus discípulos não jejuam? E Jesus lhe respondeu, por acaso os convidados do noivo jejuam quando o noivo está com ele? Claro que não. Mas virá o tempo em que o noivo será levado para longe deles, então eles jejuarão. Ninguém remenda uma roupa velha com remendo de pano novo. Se fizer isso, o pano novo vai encolher e rasgar a roupa velha, e o rasgo ficará ainda maior. Da mesma forma, ninguém coloca vinho novo em odres velhos, pois o vinho arrebentará os odres, e tanto o vinho quanto os odres ficarão arruinados. Vinho novo é colocado em odres novos. Jesus é o Senhor do sábado. Num sábado, Jesus estava atravessando as searas. Enquanto passaram, então, os seus discípulos começaram a colher espigas. Os fariseus então lhe perguntaram, por que os teus discípulos fazem o que não é permitido fazer no sábado? Mas Jesus lhe respondeu, vocês nunca leram o que Davi então fez, quando eles e seus companheiros estavam com fome e não tinham o que comer? Davi então entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era o sumo sacerdote e comeu do pão consagrado a Deus. Somente os sacerdotes é que podiam comer desse pão. Mas Davi não só comeu, como também repartiu com os homens que estavam com eles. Depois Jesus lhe disse, o sábado foi feito para o benefício do homem, e não o homem para o benefício do sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor até do sábado. Marcos capítulo 3. Jesus cura um homem no sábado. Numa outra ocasião, Jesus entrou novamente na sinagoga. Ali também se encontrava um homem que tinha uma das mãos paralisadas. Algumas pessoas, porém, estavam lá somente para observar Jesus de perto, e eles queriam ver se Jesus iria curar alguém no sábado, pois assim eles poderiam acusá-lo. Jesus lhe disse ao homem da mão paralisada, levanta-se e coloque-se de frente para todos.
Depois Jesus perguntou: o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? É permitido salvar uma vida ou destruí-la? Mas ninguém lhe respondeu nada. Jesus então olhou muito zangado para eles à sua volta e ao mesmo tempo ficou triste por causa da dureza do seu coração. E ele se dirigiu ao homem e lhe disse: estenda sua mão. O homem a estendeu e ela ficou então curada. Os fariseus então saíram e encontraram-se com os herodianos e começaram imediatamente a fazer planos para matar então Jesus. A cura de muitos na praia. Jesus partiu com seus discípulos para o lago de Genezaré e uma grande multidão o seguia. Eram pessoas vindas das regiões da Galiléia e da Judéia, de Jerusalém e da Idumeia. Muitos também eram da região que ficavam do outro lado do rio Jordão e dos arredores das cidades de Tiro e de Sidom. Eles formavam uma enorme multidão e tinha vindo porque ouviram falar que todas as coisas que Jesus fazia. A multidão era tão grande que Jesus pediu aos seus discípulos que lhe arranjasse um barco, para que assim ele não fosse apertado pelo povo. Ele já tinha curado muita gente e, por causa disto, muitos doentes tentavam a todo custo chegar mais perto de Jesus, a fim de poder tocar nele. Quando os demônios o viam, caíam no chão à sua frente e gritavam: você é o Filho de Deus. Mas Jesus os advertia severamente para que eles não dissessem quem era ele. Jesus escolhe os 12 apóstolos. Jesus subiu a um monte e chamou para si aqueles que queriam. Eles foram, e dentre eles Jesus escolheu 12, a quem chamou de apóstolos. Jesus os escolheu para que eles andassem sempre com ele, e também para que pudessem enviá-los a proclamar a sua mensagem, dando-lhes poder até para expulsar os demônios. Esses 12 foram escolhidos: Simão, a quem deu o nome Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, o filho do Alfeu, Tadeu, Simão, que pertenceu ao grupo dos Zelotes, e Judas Iscariotes, quem o traiu. O poder de Jesus vem de Deus. Depois disso, Jesus voltou para casa, mas novamente uma grande multidão se reuniu, e havia tanta gente que Jesus e os seus discípulos nem sequer podiam comer. Quando os parentes de Jesus ficaram sabendo dessas coisas, foram buscá-lo, pois as pessoas estavam dizendo que ele tinha perdido a razão. Os professores da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam: ele está possuído por Beelzebu, o chefe dos demônios. É pelo poder dele que Jesus expulsa os demônios. Jesus então os chamou para perto dele e, por meio de parábolas, disse: como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Um reino que estiver dividido e lutar contra si mesmo não pode durar. Uma família que estiver dividida e lutar contra si mesmo não pode durar. Se Satanás se opuser a si mesmo e estiver dividido, ele não durará. Porém, este será o seu fim. Ninguém entra numa casa forte para lhe roubar os bens sem primeiro amarrá-lo. Depois de fazer isso, então o ladrão pode entrar e roubar a casa. Digo a verdade a vocês: Deus perdoará aos homens todos os pecados que cometeram e também todas as coisas más que disseram contra Deus. Mas Deus não perdoará ao homem que insulte ao Espírito Santo. Este não será perdoado, uma vez que ele é culpado de pecado eterno. Jesus disse isso
porque eles diziam que ele estava possuído por um demônio. A verdadeira família de Jesus são seus discípulos. Logo, em seguida chegaram a mãe, os irmãos de Jesus, e eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. A multidão sentada à volta lhe disse: a tua mãe e os teus irmãos estão aí fora, perguntando por você. E Jesus lhe disse: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Depois, olhando para os que estavam sentados no círculo ao seu redor, disse: aqui estão a minha mãe, os meus irmãos e todos aqueles que fazem a vontade de Deus. É meu irmão, minha irmã e minha mãe. Lemos então Marcos, capítulo 1, 2 e 3. Eu quero orar por você nesse momento, pedir a bênção de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu venho, Senhor, na tua presença neste momento, orando pela vida, Senhor, de cada uma dessas pessoas que acompanham, Senhor, essa leitura. Nós entendemos, ó Pai, que são pessoas apaixonadas, Senhor, pela tua palavra, pelos seus princípios, pelos seus valores, pela cultura, Senhor, do reino. Então, que o Senhor venha derramar sobre eles de uma força especial. Abra o céu, Senhor, neste momento. Toca sobre a vida deste homem, na vida dessa mulher. Conceda da tua vitória, conceda da tua paz, que os livramentos aconteçam, que os milagres aconteçam, que a vitória se estabeleça de uma maneira especial, para a glória do nome de Jesus. Eu repreendo e anulo toda a força de Satanás sobre essas pessoas, toda a influência maligna seja cancelado, exterminado pelo poder da tua palavra. E assim, Senhor, nós declaramos a nossa vitória pelo sangue de Jesus. É o que eu te peço, é o que eu te louvo e é o que eu te agradeço, Pai. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Se você ainda não é inscrito aqui nesse canal, se inscreva no meu canal, ative o sininho para receber todas as notificações, deixe o seu like de gostei e nos comentários, você declare: hoje é o dia do meu milagre. Fiquem todos com Deus. Até a próxima leitura, em nome de Jesus.